Bom, começando a sessão 1.4, que é a parte de algoritmos quânticos, a gente começa aqui, vai pular a parte clássica, vai falar do 1.4.2, que é o Quantum Parallelism, ou paralelismo quântico. Bom, o paralelismo quântico ele permite que os computadores quânticos resolvam uma função f de x para muitos valores diferentes de x de maneira simultaneamente, tá certo? Simultânea. Ou seja, se eu tenho aqui um f de x, eu posso resolver essa função para um conjunto aqui de x e eu faço isso aí simultaneamente. Então, isso é o poder que as operações quânticas, que são paralelas, trazem aí como brinde, né, da teoria de informação, da teoria quântica, ok? Uma maneira simples da gente simplificar é considerar uma operação unitária que transforma o estado x, y na função no estado x, y mais f de x. Então suponha aqui que eu tenho uma operação unitária que transforma esse estado aqui nesse estado aqui, onde esse mais é aqui a soma módulo 2. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um U de f, x, y, e o resultado é x, y mais f de x. Ok? Onde o mais aqui é a soma módulo 2. Muito bem. Se a gente pensar no exemplo concreto, vamos ver a operação U de f atuando nos elementos da base, tá certo? Então imagine que eu tenho aqui, ó, U de f atuando em 0, 0. O resultado disso aqui vai ser 0,0 mais f de 0. Se eu tiver o U de f atuando no 0, 1, eu vou ter aqui 0,0 mais f de 1. Se eu tiver o U de f atuando em 1, 0, eu vou ter como resultado 1, 0 mais f de 1. F de 0. Não, tá errado aqui. 1 mais 1 mais f de 0. Tá certo? Que é x, desculpa, é x, y mais f de x. Então aqui é x, y mais f de x. Então aqui é x, y. Então aqui está errado. Então aqui é y mais f de x. Tá certo? Aqui é x, y mais f de x. Tá certo? E aqui é, finalmente, 1 é igual a x, y mais
f de x. Ok? Então, esses são os resultados dessas operações aqui do U de f. Muito bem. Visto isso, como é que atua, então, o U de f, essa matriz unitária aqui, numa combinação linear? Então, imagine que eu tenha um psi que é dado por 0, 0, mais 0, 1, mais 1, 0, mais 1, 1. E aqui normalizado, né? Então tem aqui 1 meio, certo? Fica 1/4 de estar aqui, 1/4 de estar aqui, 1/4 de estar aqui, 1/4 de estar aqui. Qual que é o resultado de U de f aplicado em psi? Então, o resultado é que o U de f vai atuar em todos os elementos do estado simultaneamente, ou seja, U de f aplicado em psi nada mais é do que U de f 0, 0 mais U de f 0, 1 mais U de f 1, 0 mais U de f 1. Tudo isso aplicado com 1 meio, tá certo? Ou seja, atua simultaneamente em todos os elementos. E por que isso é útil? Então, a primeira pessoa a notar a utilidade disso aí foi o Deutsch, David Deutsch, que é o algoritmo do Deutsch. Então, é o algoritmo mais simples que tem, que é o Deutsch algoritmo, mas já elucidou bem o poder do paralelismo quântico e da mecânica quântica para desenvolver a computação. Então vamos ver o Deutsch algoritmo. Então, a ideia do algoritmo Deutsch é calcular, basicamente, f de 0 soma f de 1, tá certo? E ele quer fazer isso com uma única medida, tá certo? Eu quero calcular o f de 0 mais o f de 1 com uma única medida. Classicamente, tá certo? Você precisa de duas medidas são necessárias para se calcular tal resultado. Tá certo? Como é que você faz isso classicamente? Você calcula o f de 0, calcula o f de 1 e aí vê qual é o resultado de f de 0 mais 1. Tá certo? Então não tem como você fazer isso com uma única medida classicamente. Primeiro você calcula o f de 0, vê se dá 0 ou dá 1. Depois você calcula o f de 1, vê se dá 0 ou 1. E aí você faz a soma módulo 2. Ele mostrou que com uma única medida, quanticamente, você consegue fazer isso aí. Então como é que ele fez isso aí? Então, primeiramente, vamos estudar uma operação lógica de 2 qubits que é dado pelo seguinte circuito. Então, o meu circuito aqui, inicial, é algo desse tipo aqui. Eu tenho um x de entrada e um y de entrada. Isso aqui é uma operação unitária de 2 qubits, cujo resultado é o x aqui, e aqui é o y mais f de x. Certo? É uma operação unitária que faz isso aqui. Como você faz, que tipo de operação lógica, não vem ao caso. Tem uma operação unitária que faz isso aí. Entre o x e o y,
Aqui sai o x e aqui sai y mais f de x. Ok? Muito bem. O estado inicial de y é aqui 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Então, a pergunta é, qual o resultado da operação lógica acima em função de x e de f de x? Qual é o resultado dessa operação em função de x e de f de x? Tá certo? Então, vamos ver qual seria o resultado. Então, ó, o meu estado inicial é x 0 menos 1 sobre raiz de 2. Beleza? Está aqui meu estado inicial. Então, primeiro caso, caso 1. F de 0 é igual a 0 e f de 1 é igual a 0. Tá certo? Estou fazendo em função dos resultados possíveis. Depois eu vou pegar f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1 e assim por diante. Fazer todos os casos possíveis. Beleza? Então, muito bem. Se f de 0 for igual a 0 e f de 1 for igual a 1, então vamos analisar primeiro para x igual a 0. Então, para x igual a 0, então eu vou ter como estado inicial aqui 0, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Tá claro? E isso aqui, ó, assim que eu aplicar a operação unitária, vai ser o seguinte, ó. Vai ser 0, porque o x não muda, tá claro? E aí vai ter 0 mais f de 0. Ok? Ó, por causa dessa operação aqui, fica 0 mais f de 0. Tá certo? Menos 0. Aqui entre o y vale 1, o menos está por causa desse menos aqui, então fica 1 mais f de 0. Tudo isso aqui multiplicado por 1 sobre a raiz de 2. Né? Então, se o f de 0 vale 0, e aqui f de 0 vale 0, tá certo? Porque o meu estado inicial do x era 0. Então, 0 mais 0 dá o 0, não é isso? Então aqui fica 0, 0. Menos, aqui fica 0, 1 mais 0 dá 1, 0, 1 sobre raiz de 2. Tá claro? Muito bem. Vamos manter o mesmo caso 1 aqui, mas agora para o x igual a 1. Então, para o x igual a 1, eu vou ter 1, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Aplicando a operação unitária, eu vou ter então 1, 0, porque aqui é o meu y, eu estou pegando esse primeiro, 0, mais f de 1 menos 1, e aqui fica y, que é 1, mais f de x, o x vale 1 no caso, f de 1.
Tá certo? 1 sobre raiz de 2 aqui multiplicando. Então, ó, fica o x aqui, e aqui fica y mais f de x. E aqui fica y mais f de x. Tá acompanhando? Muito bem. O resultado, se o f de 1 também vale 0, e o f de 1 também vale 0, então o resultado dessa medida aqui vai ser 1, 0, menos 1, 1. Isso aqui tudo 1 sobre raiz de 2. Ok? Então, esse é o primeiro caso. Então, tem o caso 1, tem o caso 1 quando o x vale 1 e o caso 1 quando o x vale 0. Agora você tem o caso 2. O caso 2 é o quê? É o f de 0 sendo igual a 1 e o f de 1 sendo igual a 1. Ah, aqui tem uma restrição que eu não te falei, mas o f de 0 é sempre igual ao f de 1, tá certo? Ou seja, ou os dois são 0 ou os dois são 1, tá certo? Aqui. Muito bem. O caso 2. Desculpa, não, essa é só inicialmente. Depois no final a gente vai fazer o f diferente do 1, obviamente. Senão a gente já consegue fazer esse resultado aqui, né? Também só com uma medida, né? Se eles fossem iguais. Então, primeiro a gente está fazendo com eles são iguais, depois a gente vai fazer com eles diferentes, tá certo? Primeiro caso. Muito bem. Então, primeiro, para x igual a 0, novamente, 0 menos 1 sobre raiz de 2. Aplico a operação, vou ter então 0, aqui é x mais, aliás, desculpa, y, primeiro é esse cara aqui, mais f de 0, f de x, e menos, desse menos aqui, 0, y mais f de 0. Tudo isso 1 sobre raiz de 2. O resultado, então, se esse f de 0 vale 1, o f de 0 vale 1, o resultado vai dar 0, 1, menos, aqui vale 1 com 1, 1 mais 1 dá 0, menos 0, 0, dividido por raiz de 2, que eu posso escrever aqui como sendo menos 1, 0, 0, menos 0, 1, sobre raiz de 2. Tá claro? Novamente, o caso 2. Para x igual a 1. Então, para x igual a 1, eu vou ter 1 0 menos 1 sobre raiz de 2. Novamente, fazendo tudo de novo, eu vou ter 1, 0 mais f de 1, y mais f de x, menos 1, e aqui x, y, né, que é 1, mais f de x, que é f de 1,
Isso aqui dá 1 sobre raiz de 2. E o resultado, então, é 0 com 1, né? Porque o f de 1 vale 1 também. Então, 0 mais 1 dá 1, fica 1, 1. E aqui fica menos 1. 1 mais 1 dá 0. 1, 0. Isso tudo dividido por raiz de 2, que eu posso escrever como sendo menos 1, 1, 0, menos 1, 1, sobre raiz de 2. Tá certo? Então, ó, se você se atentar, ó, a gente tinha 0, 0, menos 0, 1, para o caso 1, quando o x vale 0. E 1, 0, menos 1, 1, para o caso 1, quando o x vale 1. E a gente tinha menos 0, 0, menos 0, 1, que é análogo a esse, a menos com menos 1 aqui na frente, tá certo? Dividido por raiz de 2, para o caso 2, onde o x vale 0, e menos 1, 0, menos 1 sobre raiz de 2, para o caso 2, quando o x vale 1. Ok? Então, se a gente se atentar, a gente vai ver que essa operação U de F aqui, ó, ela vale sempre, e aí você pode mostrar isso aqui, ó, x 0 menos 1 sobre raiz de 2. Então, o U de F aplicado nesse estado aqui, onde x é um x geral, ela vai ser igual, ó, a menos 1 f de x que multiplica x 0 menos 1 sobre raiz de 2. Essa operação é imprescindível. Veja como dá certo, ó. Se o f de x for 0 e o x for 0, tá certo? Se o f de x é 0 e o x é 0, vai ficar qualquer número elevado a 0 dá 0, né, dá 1. Então vai ficar 0, 1 menos... vai ficar 0, 0 menos 0, 1. Então, ó, 0, 0 menos 0, 1. Tá certo? Se o x for 1 e o f de 1 for 0, vai ficar 1, 0 menos 1, 1. E o f de 1 for 0 dá 1, então vai ficar 1, 0 menos 1, 1. Quando o f de 1 vale 0 também, tá certo? E o x vale 1. Quando o x vale 0 e o f de x vale 0, tá certo? Ou, aliás, o f de 0 vale 1, então vai ficar 0, 0 menos 0, 1, e aqui deu 1, vai ficar menos, então vai ter um menos aqui na frente, ó, menos 0, 0 menos 0, 1. E quando esse aqui vale 1 e o x vale 1, vai ficar 1, 0 menos 1, e aqui vai ficar menos 1 também. Tá claro? Isso aí é uma maneira compacta de escrever a solução dessa operação aqui. Se você pegar os outros casos também, onde o f de 0 vale 1 e o f de 1 vale 0 e o x igual a 0, você entendeu? Os outros casos, você vai ver que ela, novamente, você consegue escrever nessa forma compacta aqui. Tá claro? Então, eu não fiz os outros casos. Quais são os outros casos? F de 0 igual a 1 e f de 1 igual a 0. Aí, para x igual a 0, x igual a 1. F de 0 igual a 0 e f de 1 igual a 1. E x igual a 0, x igual a 1. Você vê que independente de como você escrever, essa aqui é a solução dessa operação unitária aqui. Beleza? Então, mostre lá que, mesmo para o caso onde, por exemplo, f de 0 igual a 1 e f de 1 igual a 0, aí
para x igual a 0, faz as contas, você vai ver que o resultado é esse aqui mesmo. Aí, para x igual a 1, faz as contas, o resultado vai dar esse aqui mesmo. Aí depois fala, não, peraí, vamos fazer o outro. Vou pegar f de 0 igual a 0 e f de 1 igual a 1. Para x igual a 0, faz as contas, o resultado deu esse aqui também. Para x igual a 1, fez as contas, o resultado deu esse aqui também. Então esse aqui é o resultado dessa operação aqui em função de x e f de x. Beleza? Faça lá os outros exemplos. Muito bem. Então, dito isso, vamos definir agora um estado psi1 que é dado por zero mais 1 sobre raiz de 2 e 0 menos 1 sobre raiz de 2. Beleza? Estou definindo. E agora eu vou calcular o meu U de F em cima do meu psi1. Tá claro? Vou fazer isso. Então, o meu psi1, ó, eu posso reescrever ele como sendo 0 sobre raiz de 2, que multiplica, aliás, minto, 0 sobre 2, vou multiplicar esse raiz de 2 por esse raiz de 2, 0 sobre 2, que multiplica 0 menos 1 e mais 1 sobre 2, que multiplica 0 menos 1. Ok? Muito bem. O meu U de F aplicado em psi1, então, está aqui o algoritmo, ó. Tá certo? Então isso aqui vai dar menos 1, aplicado então aqui f, o x vale 0, f de 0, não é isso? Aqui entra 0 sobre raiz de 2 e aqui fica 0 menos 1. Ok? Não muda nada o estado do y aqui. Tá certo? E o outro vai ficar mais menos 1 aplicado a f de 1. E aqui vai ficar 1 sobre 2. Opa, aqui é 0 sobre 2. Né? Porque era 0 sobre 2, 1 sobre 2, menos 1 elevado a f de 1. Olha aqui, ó, o que é x fica x, tá vendo? X, x, x. Se o x vale 0, fica f de 0 e aqui fica 0. Se o x vale 1, fica f de 1, 1 e aqui fica 0 menos 1. Tá claro? Tá acompanhando? Muito bem. Agora, se o f de 0 for igual ao f de 1, o que acontece? Vamos pegar o f de 0 igual ao f de 1. Eu posso colocar em evidência esse menos 1 aqui, tá certo? Então isso aqui vai dar U de f aplicado em psi1 vai ser igual a menos 1 f de 0, que por acaso é igual a f de 1, né? Poderia ter colocado f de 1, tanto faz, que multiplica, então, volta a ser o que era antes ali, ó. Fica, ó, 0 mais 1 sobre raiz de 2
e 0 menos 1 sobre raiz de 2. Vê como dá isso, ó, dá mais 0, 0, mais 0, 0. 0, 1 com sinal menos, 0, 1 com sinal menos. Aí fica 1, 0 com sinal mais, 1, 0 com sinal mais, e 1, 1 com sinal menos, 1, 1 com sinal menos. E esse aqui eu pus em evidência aqui na frente. Aqui. Beleza? Aqui eu pus 1 sobre raiz de 2, né, que era 1 sobre 2, que no fundo raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 1 sobre 2 aqui, que estava ali. Muito bem. Se o f de 0 for diferente do f de 1, então o que eu vou ter? Então eu vou ter que o de f aplicado em psi1 vai ser igual. Então, isso aí vai dar ou mais ou menos o estado, que eu vou te explicar aqui qual é. 0 menos 1 sobre raiz de 2 e 0 menos 1 sobre raiz de 2. Por que dá estado? Vamos ver. Vamos supor que o f de 0 seja 0 e o f de 1 seja 1. Tá certo? São diferentes aqui. Ó. Então, se ele for 0, então aqui vai ficar 0, 0, menos 1, 0. Tá certo? E aqui vai ficar menos, vai ficar menos 1, 0 e mais 1. Tá certo? Então, ó, vamos ver, ó, se não dá isso. Ó. Fica 0, 0. Vamos pegar o mais aqui. Ó. Nessa configuração aqui, o resultado aqui deve ser o mais. Vamos ver. Ó. Dá 0, 0, porque aqui é mais, então dá 0, 0. E depois aparece 0 menos 1. 0 menos 1. E aqui, como é menos, né, elevado a menos, vai ficar menos 1, 0, menos 1, 0. E, como esse aqui vale 1, vai ficar mais 1, 1. Mais 1, porque menos com menos dá mais, fica mais 1. Então, seria o sinal mais aqui. Se por acaso fosse o invertido, f de 0 igual a 1 e f de 1 igual a 0, então, ó, ficaria igual pegar o sinal menos aqui. Ó. Então, eu vou ter, ó, elevado a 0 dá menos. Então, fica menos o 0, 0, menos o 0, 0. Tá vendo? Porque tem o menos aqui da frente. Tem o menos aqui, fica mais o 0, 1. Então aqui é o 0 com 1 dá menos, mas com o menos aqui fica mais o 0, 1. Aí depois aqui o f de 1 é 0. Então é 0 dá 1, fica 1, 0 com sinal positivo. 1, 0, menos aqui com menos aqui, mais um 0. E depois o 1, 1 com sinal negativo, o menos com menos dá mais, mas com esse menos dá menos, menos 1. Então, ou dá um mais isso aqui, ou dá um menos isso aqui, se eles forem trocados. Tá claro? Dá para enxergar? Depois você faz com calma também, se for o caso. Muito bem. Agora o que a gente faz? A gente vem e aplica o Hadamard no primeiro qubit. Tá certo? Se eu aplicar o Hadamard no primeiro qubit, eu vou ter então, vou chamar esse estado aqui de psi2, tá certo? Vou chamar esse estado aqui de psi2, que é quando eles são iguais. Cadê o f de 0? Esse aqui, ó. Aqui, esse aqui é o meu, esse aqui, ó. Esse aqui é o meu psi2. Então note, esse é o resultado da operação se o f de 0 for igual a f de 1, tá certo? E esse é o resultado da operação se o f de 0 for diferente do f de 1. Tá claro? Só trocou aqui os sinais. Aí se eu aplicar o Hadamard aqui, o que eu vou ter?
Então, o Hadamard aqui aplicado em Psi2, eu vou ter igual a um estado Psi3 aqui, que é igual ao quê? Então, eu vou ter... Então, f de 0 ele pode ser 0 ou pode ser 1, tá certo? Então, dependendo do estado, vai ser mais ou menos, dependendo se ele for 0 ou 1, eles são iguais, mais ou menos. Aqui é 0 mais 1, quando eu aplico o Hadamard, dá o 0. 0, e aqui fica 0 menos 1, dividido por raiz de 2. Isso se o f de 0 for igual a f de 1. Certo? E eu vou ter mais ou menos 1 se o 0, aliás, 0 menos 1 sobre raiz de 2, se o f de 0 for diferente do f de 1. Tá claro? Muito bem. Agora vamos ver o que a gente queria calcular. A gente queria calcular f de 0 mais f de 1, não é isso? Era esse o objetivo principal. Bom, se o f de 0 for igual ao f de 1, o que eu vou ter? Isso aqui implica que f de 0 mais f de 1 vale quanto? Se for 0 ou 0, ou se for 1 ou 1? 1 mais 1 ou 0 mais 0? Quanto dá? Lembra? Soma módulo 2. 0 mais módulo... Hã? 1 mais 1 é 0. Dá 0 também. 0 mais 0 dá? 0. Dá 0. Então, se eles forem iguais, ou se eles forem 0, ou se eles forem 1, o resultado dessa soma aqui vai dar 0. Você concorda? Pensa só. O f de 0 vale 0 e o f de 1 vale 0, que são iguais. 0 mais 0 dá 0. Ah, não vale 0. Os dois valem 1. 1 mais 1 também vale 0. Então, se eles forem iguais, o resultado dessa soma dá 0. Se eles forem diferentes, ou eu vou ter 0 mais 1, ou eu vou ter 1 mais 0. E o resultado vai ser 1. Tá certo? Então, se eu souber se eles são iguais ou se eles são diferentes, eu sei dizer quanto vale a soma deles. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim, né? Se eles forem iguais, a soma vale 0. Se eles forem diferentes, a soma vale 1. Agora, se eu medir o primeiro qubit, ó, só fazendo uma única medida, se eu obtiver 0 como resposta, eu sei que f de 0 é igual a f de 1. Então eu já sei que a resposta vale 0. Se eu medir 1 no primeiro qubit, eu sei que f de 0 é igual a diferente de f de 1. E eu já sei que f de 0 mais f de 1 vale 1. Ou seja, com uma única medida, nesse qubit aqui, dependendo se eu obtiver 0 ou 1 como resposta, eu sei te dizer quanto vale f de 0 mais f de 1. Tá certo? Com uma única medida. Coisa que classicamente é impossível de se fazer. Tá certo? Então, com uma única medida a gente é capaz de medir f de 0 mais f de 1. Tá mais ou menos claro? Sim. Qual a ideia do algoritmo? Muito bem. Então, esse aí é o algoritmo de Dodge.